Nesse vídeo vou estar trazendo algumas atualizações e comentando sobre o Banco Bradesco e principalmente sobre uma notícia que diz que, mesmo com os ganhos que o Bradesco teve no último mês em relação à sua valorização de preço de cotação de mais de 12%, alguns analistas preferem ficar de fora da ação. Eu vou trazer também um comparativo do Bradesco com outros bancos brasileiros, falando um pouquinho também sobre seus principais indicadores fundamentalistas e como o investidor pode estar lendo eles. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom pessoal, olhando para a ação BBDC3, que é a ação mais barata do Bradesco em relação ao dividend yield distribuído, nós podemos ver que ao longo do tempo, vindo lá desde outubro de 2022, a ação já chegou a cair 30%, chegando ao seu preço mínimo ali em cerca de R$ 11,21. E os motivos para essa queda são variados, então desde o ano passado a empresa já vinha vindo com alguns resultados um pouco abaixo do esperado, e ela teve também ali o caso da Americanas no mês de fevereiro, que acabou tendo uma outra grande queda e trouxe ela para seu preço mínimo em muito tempo. Mas desde essa queda, a ação já veio tendo alguma valorização, teve aí também a questão da crise bancária nos Estados Unidos, que derrubou o seu preço também, mas o mercado deu aí uma acalmada, a ação veio subindo e recuperando uma parte do seu preço, e com isso chegou na casa dos R$ 13,80. Mas se formos pegar numa janela de tempo um pouquinho mais longe, lá no ano de 2020, a empresa chegou nesse mesmo patamar de preço de cerca de R$ 11,20, lá naquele crash da pandemia que nós tivemos. Então, realmente, essa é uma zona de suporte da empresa em que ela não passa tão recorrentemente. Então, esse é um preço muito bom para o investidor estar pleiteando caso a ação venha a ter uma queda muito forte novamente. Infelizmente, no curto prazo, as notícias começam a mostrar que já a economia vem dando uma recuperada, tanto no Brasil quanto no mundo, com vários indicadores já mostrando sinais de recuperação e melhores do que o esperado, inclusive. Pontos que auxiliaram para essa recuperação foi a injeção de dinheiro dos governos dos Estados Unidos e outros países do mundo que seguraram a crise bancária, e também a questão da queda da inflação que nós tivemos nos últimos tempos e que certamente vai levar também a uma queda da taxa de juros aqui para o final do ano, provavelmente. Então o Bradesco já vem precificando que o Brasil deve ter uma queda na taxa de juros e que deve ficar ali na zona dos 12% até o mês de 2024, mas após isso o cenário ainda é muito incerto, nós podemos ter alguma questão de economia mundial, podemos ter alguma novidade na guerra da Ucrânia, ou podemos inclusive ter aí um aumento na taxa de juros e também na inflação no Brasil, principalmente pela subida nos impostos que nós temos visto nos últimos tempos com esse novo governo. E dando uma olhadinha agora na notícia do site Money Times, em que eles trazem que os analistas preferem ficar de fora da ação do Bradesco, vamos dar uma olhadinha agora nesses motivos. E no caso, os destaques do mês de maio foram então a subida do Banco Bradesco como principal líder nessa questão, tendo uma recuperação de 12% na bolsa, seguido pelo Santander, que também foi bastante afetado pelo caso da Americanas, e depois o Banco do Brasil e também o Itaú. E em relação ao Bradesco, os analistas do Itaú BBA trazem que o banco provavelmente terá que navegar por mais algum tempo os seus períodos ruins de crédito do que os seus competidores, ou seja, no caso do Bradesco, ele teve aí uma piora na sua qualidade de crédito, fez empréstimos muito mais arriscados do que deveria e vem sofrendo muito agora com a questão da inadimplência. Eles citam também que a queda na taxa de juros, a Selic, deve ajudar em relação à margem financeira do banco no mercado, mas que a extensão dessa ajuda não vai ser como já foi antigamente, então de fato a recuperação do Bradesco vai ser um pouco lenta e devemos ter alguns anos de recuperação para o banco voltar a ser aquela máquina de dinheiro que já foi anteriormente. Então eles veem um curto prazo mais pressionado, com a carteira de crédito do banco crescendo pouco em 2023 e um pouquinho mais em 2024. Em relação à margem financeira do banco, ele só deve começar a ver uma aceleração nesse sentido no segundo semestre de 2024, por causa da duração do seu portfólio. O Itaú BBA também vê no médio prazo em relação ao índice ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, ficando um pouco pressionado devido aos desafios do mercado e também da indústria, e o Bradesco deve ter então uma queda no resultado líquido do ano de 2023 de 10%, enquanto que para o ano de 2024 ele deve ter uma recuperação. E eles fecham a análise aqui dizendo que o Bradesco é underperform, ou seja, vai ter um desempenho esperado abaixo da média do mercado e com um preço-alvo ao fim de 2023 na casa dos R$ 15. Esse valor aqui de R$ 15 eu até acho um valor bem realista, eu acho que o Bradesco pode sim ficar nessa casa de valores. Fato é que com toda aquela queda, quando o banco chegou a ser negociado ali próximo dos R$ 11, era um ponto muito interessante de compra e realmente com o passar dos meses, o banco já veio numa certa recuperação e mostrou que aquele preço de suporte era muito bom para fazer alguma entrada e poder aproveitar o longo prazo. Ainda assim, olhando para o histórico do Bradesco em relação ao seu PL e PVP, podemos ver que o banco ainda está muito descontado em relação à sua média histórica
Em PL, essa média seria na casa dos 10,4 e ele é hoje negociado em 7,5. Em relação ao seu PVP também, o banco está inclusive abaixo do seu valor patrimonial, com uma média histórica que ficaria na casa de 1,65, enquanto ele é negociado hoje a 0,90, com um desconto de 10% em relação ao seu valor de patrimônio. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nos indicadores fundamentalistas dos bancões brasileiros, explicando um pouquinho o que cada um deles que são mostrados aqui no site do Investidor 10 representa. Bom, eu trouxe um pouquinho mais sobre esses indicadores, avaliando algumas empresas de transmissão como a Taesa, a Transmissão Paulista e a Alupar no vídeo em que eu falei sobre escolha de ações. Então, naquele vídeo eu falei um pouquinho sobre estratégia, montagem de carteira e também indicadores que o investidor pode levar em conta para escolher ações. É um vídeo bem completinho. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui no topo do vídeo, caso vocês queiram acessar e dar uma olhada, recomendo fortemente. Mas enfim, vamos continuar então dando uma olhadinha nos indicadores fundamentalistas dos bancões brasileiros. E agora, fazendo um comparativo do Bradesco com os outros bancos, temos o Banco do Brasil levando a liderança em praticamente todos os quesitos aqui. Então, olhando para o indicador de preço sobre lucro, que leva em conta a questão do lucro da empresa sobre seu preço de negociação na bolsa, o Banco do Brasil é o líder com um PL perto de 4, e nós temos depois o Banco do Bradesco e o Itaú sendo negociados a um PL muito próximo de 7,4, 7,5, e o Santander vindo como o banco mais caro em relação ao seu preço sobre lucro, próximo de 9. Em relação ao PVP, a questão é muito parecida também, nós temos o Banco do Brasil liderando, mas em relação ao preço sobre valor patrimonial, nós temos o Bradesco e o Santander muito próximos, em 0,9, 0,93, e o Itaú sendo o banco mais caro nesse sentido. Então, em relação ao preço sobre valor patrimonial, o Itaú é o banco mais caro. Nos dividendos distribuídos, temos também o Banco do Brasil levando a liderança, e é justamente por esse motivo, pessoal, que normalmente os investidores falam que o Banco do Brasil é o banco mais barato atualmente. Realmente, em todos os seus indicadores, praticamente, ele vem aqui levando a liderança, mas claro, eles traz consigo a questão do risco político, pode ter também alguma interferência governamental, pode vir com diminuição de dividendos distribuídos, isso vai com certeza afetar então o desempenho do banco no futuro. Então fica esse ponto de atenção para o Banco do Brasil, porque mesmo estando barato, ele traz vários riscos junto com ele. E aí no quesito de dividend yield, o Banco do Brasil vem liderando então, enquanto que o Bradesco e o Santander também estão muito próximos, e o Itaú vem atrás. Realmente, comparativamente com outros bancos, o Itaú paga menos dividendos historicamente, mas é um banco muito mais sólido, que não sofre com tantas variações e problemas assim. E olhando agora para alguns outros indicadores, nós temos os indicadores de ROI, ROA e ROIC, que são indicadores de eficiência. Então, o que cada um deles representa, pessoal? O ROI representa o retorno sobre patrimônio líquido da empresa, e nesse sentido também o Banco do Brasil leva a liderança, vindo em segundo lugar o Itaú. Então podemos ver que tanto o Banco do Brasil quanto o Itaú são bancos extremamente eficientes, mesmo nesse momento um pouco mais difícil, e nós viemos depois com o Bradesco em terceiro lugar e o Santander vindo em último. Em relação ao ROA, que é o retorno sobre os ativos da empresa, nós vimos também com o Banco do Brasil liderando, e depois disso o Itaú também é o segundo mais eficiente, e na sequência temos o Bradesco e o Santander praticamente empatados nesse sentido. Já o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, bem interessante esse indicador também, traz o Banco do Brasil também na liderança, próximo dos 20%, novamente o Itaú em segundo lugar, o Bradesco em terceiro e o Santander muito atrás. Então o Santander vem vindo aí com vários problemas ao longo de alguns anos, e realmente o seu indicador de ROIC, que é o retorno sobre o seu capital investido, vem péssimo nesse sentido. E a seguir temos então os indicadores de crescimento de receitas e também de lucros nos últimos 5 anos. E nesse sentido aqui, temos na parte das receitas o Itaú levando a liderança nesse sentido, seguindo do Banco do Brasil, muito próximo. Depois temos o Bradesco novamente em terceiro e em último o Santander, que vem também bem abaixo dos seus concorrentes. E na parte dos lucros, o Banco do Brasil foi o banco que teve um maior crescimento, veio reestruturando seus negócios e a sua carteira de crédito, e por isso mostra uma média de crescimento dos lucros muito acima dos outros. O Itaú vem novamente em segundo, mas muito abaixo do Banco do Brasil, e depois temos o Bradesco um pouco atrás do Itaú, e novamente o Santander vindo atrás e muito atrás dos seus concorrentes. Bom, pessoal, no geral, o que podemos interpretar através desses indicadores leva em conta resultados passados. Então, nós temos que também observar como vem sendo a atuação, reestruturação e visão do futuro desses bancos para tirar alguma conclusão, certo? Não dá para somente se basear nesses indicadores, mas eles nos dão uma métrica muito interessante do que foi o passado desses bancos e como eles vêm atuando ao longo do tempo. Então, nesse sentido, nós temos aqui o Banco do Brasil como o banco mais descontado em relação a todos esses valores,
como eu disse para vocês, vem reestruturando e vem vindo muito forte no seu crescimento. O Itaú atua praticamente como um reloginho, é um banco muito previsível, um banco muito forte no Brasil, é inclusive o maior banco da América Latina, um banco líder nesse sentido, por isso ele é tão bom, mesmo vindo com uma remuneração não tão alta, ele é um banco muito mais seguro do que os demais. E aí temos os outros bancões, Bradesco e Santander, que são bancos que tomaram um pouco mais de risco ali na questão da prestação de crédito, tiveram uma piora na sua carteira e também um aumento da sua inadimplência, e também foram os mais afetados pelo caso da Americanas, e tudo isso acabou afetando em muito os seus indicadores e os seus resultados. E só para vocês terem uma ideia do que foi o impacto da Americanas no resultado do Banco Bradesco, como a empresa provavelmente ficaria inadimplente, o banco optou por provisionar 100% da dívida, ou seja, manter em caixa todo o valor que a empresa poderia não pagar para garantir a qualidade e também a saúde dos seus negócios. E por isso ele teve uma queda muito grande no seu lucro líquido recorrente em relação ao último trimestre de 2022, tendo uma queda de quase 76% no comparativo com o que foi o fechamento do ano de 2021, e também uma queda muito forte, próxima de 70% em relação ao terceiro TRI de 2022. Então, nesse sentido, realmente o Bradesco sofreu muito e por isso veio com aquela grande queda no seu preço de cotação. Mas se fôssemos desconsiderar o que foi aí o impacto da Americanas em relação ao lucro líquido do banco, ele viria com o lucro líquido na casa dos 4,2 bilhões e, não levando em conta aí o caso da Americanas então, comparando o primeiro trimestre com o que foi o fechamento de 2022, o banco veio com uma leve subidinha no seu lucro, ficando então com o lucro operacional na casa dos 4,3 bilhões. Então, levando em conta que é um banco descontado historicamente, um banco que vem apanhando agora muito no curto e médio prazo, mas que para o futuro deve vir com uma boa atuação, considerando que é um bancão brasileiro, caso ele consiga reestruturar bem a sua carteira de crédito, deve reduzir muito os seus riscos e ter uma lucratividade novamente, como seria esperado dele. E além disso, o grande atrativo do Banco Bradesco é o seu pagamento de dividendos, que ele costuma fazer de forma mensal. Então reparem aqui, pessoal, para o investidor que busca dividendos, talvez o Banco Bradesco é um dos melhores que nós temos aqui no país, porque ele é um banco que paga mensalmente os seus dividendos. Então reparem aqui que ele já tem vários anúncios feitos para o ano de 2023, para todos os meses. Faz um anúncio então no começo do mês, aqui, por exemplo, no primeiro dia de fevereiro, e já faz o pagamento no início do próximo mês, como por exemplo aqui no dia 1º de março. E além desse JCP mensal, que é pequenininho, um valor bem pequeno ali em relação ao que é o preço da ação e um dividend yield bem pequeno também, o banco vem com o seu pagamento de JCP intermediário a cada fechamento de semestre do ano. Então ele vem aí com um pagamento pequenininho pingando na conta a cada mês, e a cada semestre ele faz um pagamento muito maior, que remunera muito bem seus investidores também, fora a questão das bonificações que o Banco Bradesco costuma fazer com bastante frequência, na casa de 10 a 20%, que também ajuda na remuneração do seu investidor, porque ele aumenta o número de ações que ele tem em carteira e, consequentemente, aumenta o número de dividendos que ele vai receber posteriormente. Bom, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso, então. Trouxe o geralzão do Bradesco, um comparativo com os indicadores fundamentalistas mais básicos de outros bancos, trazendo um pouquinho também o que cada um deles significa. E eu particularmente não tenho o Bradesco na minha carteira, eu gosto mais do Banco do Brasil e também do Banco Itaú, mas caso eu posteriormente venha avaliar uma aquisição de algum outro banco, certamente eu vou avaliar o Bradesco com carinho, porque eu vejo que ele é um banco bem interessante para remuneração. Claro, ele vai sofrer um pouquinho agora no curto e médio prazo, mas para o futuro ele deve vir se recuperando sim. E podemos ver que nesse momento ele está historicamente descontado, já esteve sim em preços melhores, próximo dos R$11, e provavelmente aquela foi a melhor janela para fazer a aquisição do banco. Nesse momento ele já fica um pouquinho menos interessante, mas para o investidor que busca o longo prazo, certamente já fica interessante também, vai avaliar uma compra agora e fazendo ali um preço médio, e caso ele venha ter alguma queda aqui, avaliar uma compra um pouquinho maior, esse seria o approach que eu seguiria caso eu tivesse o Bradesco na minha conta. O que eu tinha para trazer desse banco e dos outros bancos também era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Peço que deixem aí nos comentários, vocês gostam do Bradesco e tem ele em carteira ou vocês não gostam desse bancão por algum motivo. Peço também que deixem o seu like e se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.